Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estudar o fenômeno da isomeria e mais precisamente vamos falar sobre a isomeria plana. Então a isomeria ela ocorre quando compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas têm propriedades diferentes. Como isso pode acontecer? Compostos que têm a mesma fórmula molecular, aparentemente são os mesmos compostos, mas apresentam propriedades químicas diferentes. Isso acontece, pessoal, porque esses compostos, no caso aqui a gente tem a frutose e a glicose, eles apresentam a mesma fórmula molecular, tá aqui, C6H12O6. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Mas a fórmula estrutural delas é diferente. Aqui na frutose a gente tem uma função cetona, não é isso? E aqui na glicose a gente tem a função aldeído. Então a gente tem diferentes funções químicas, nesse caso aqui, tornando esse composto diferente. Apesar de apresentar a mesma fórmula molecular, são compostos totalmente diferentes. E nesse outro aqui, a gente tem a fórmula molecular C3H6. E na fórmula estrutural a gente tem dois compostos diferentes. A gente tem o propeno, que é um composto de cadeia aberta e insaturado, não é isso? É um alceno. E a gente tem o ciclopropano, que é um composto de cadeia fechada, tá bom? E que apresentam apenas ligações simples, é um composto saturado. Então a gente tem dois compostos totalmente diferentes, tá bom? Então a isomeria ela acontece pela diferença na fórmula estrutural. A fórmula molecular é a mesma, mas a fórmula estrutural é diferente. E ela pode ser classificada em dois grandes grupos: a isomeria constitucional ou plana, que aí eu posso diferenciar os meus compostos a partir da fórmula estrutural plana, e a isomeria espacial ou estereoisomeria, onde eu só posso diferenciar os meus compostos a partir da fórmula estrutural espacial, tá bom? A gente vai estudar cada uma delas. Vamos ver hoje a isomeria plana. A isomeria plana, como o nome já diz, ocorre quando os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas podem ser diferenciados pela sua fórmula estrutural plana. Então, mesma fórmula molecular, mas podem ser diferenciados pela sua fórmula estrutural plana. E ela é dividida em grupos menores. A isomeria de cadeia, quando a diferença está na cadeia. Isomeria de posição, quando a diferença está na posição de alguma coisa. Isomeria de função, quando a diferença está na função orgânica. E isomeria de compensação, que a gente vai ver no final. A primeira delas é a isomeria de cadeia, que ocorre quando dois isômeros apresentam a mesma função orgânica, mas diferenças na estrutura da cadeia carbônica. Então a gente tem na isomeria de cadeia igual função orgânica, mas diferença na cadeia carbônica. Aqui a gente tem o butano, que apresenta uma cadeia aberta, não é isso? Duas extremidades, a cadeia é saturada e também normal, não tem nada fora da cadeia principal. Já no metilpropano, que tem a mesma fórmula, a gente escolhe uma das extremidades, segue. O que a gente observa aí de diferente? A gente tem uma cadeia ramificada. Então, cadeia normal, cadeia ramificada, diferença na cadeia é isomeria de cadeia. Outro exemplo aqui, a gente tem o pentueno, que tem fórmula molecular C5H10, a cadeia dele é aberta, não é isso? E a gente tem o ciclopentano, também tem a mesma fórmula C5H10. A diferença na cadeia aqui é uma cadeia aberta e aqui é uma cadeia fechada, ou seja, cadeia cíclica. Se é diferente, é isomeria de cadeia. A próxima isomeria é a isomeria de posição. Nela, os isômeros apresentam a mesma função orgânica, a cadeia principal tem a mesma quantidade de átomos de carbono e pode apresentar diferenças na posição da insaturação, quando a insaturação muda de lugar, da ramificação, quando a ramificação muda de lugar, e dos grupos funcionais, quando os grupos funcionais mudam de lugar. Então a gente tem uma isomeria de posição quando há mudança da insaturação, da ramificação ou do grupo funcional, tá bom? Observando que a gente tem que ter a mesma função orgânica e a cadeia principal tem que ter a mesma quantidade de átomos de carbono, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo,
o 2,3-dimetilbutano, que tem fórmula C6H14, e o 2,4-dimetilbutano, que tem fórmula C6H14. Olha a diferença aqui. A gente tem na cadeia principal quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem na cadeia principal quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4 também. A gente tem aqui a mesma função, hidrocarboneto. O que está acontecendo de diferente aqui? A posição da ramificação. Enquanto que a ramificação nesse primeiro exemplo está 1, 2, 3, 4, está na posição 2 e na posição 3. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui as ramificações estão na posição 2 e 2. Então, a ramificação mudou de posição, a gente tem uma isomeria de posição. No segundo caso aqui, a gente tem o but1-ino e o but2-ino. O que foi que aconteceu aqui? A gente tem 4 carbonos na cadeia principal, 1, 2, 3, 4. Aqui também 1, 2, 3, 4. Os dois são hidrocarbonetos, não é isso? Mas a tripla saiu da posição 1 para a posição 2. Se a tripla mudou de posição, está acontecendo a isomeria de posição. E no último exemplo, a gente tem um composto aqui, butano-2-ol, um álcool, não é isso? E aqui também a gente tem o butanol, que também é um álcool. O que está acontecendo aqui? A gente tem 4 carbonos na cadeia principal, ó, aqui e aqui também tem 4 carbonos, não é but? O que está acontecendo de diferente? A posição do grupo funcional. O grupo funcional aqui está na posição 1 e aqui ele está na posição 2. Se o grupo funcional mudou de posição, a gente também tem uma isomeria de posição. Então, isomeria de posição, mesma fórmula molecular, mesma função orgânica, mesmo número de carbonos na cadeia principal, mas diferenças na posição da ramificação, da insaturação ou do grupo funcional. A próxima isomeria que a gente vai estudar é a isomeria de função. Os isômeros apresentam a mesma fórmula molecular, mas grupos funcionais diferentes. Essa talvez seja a isomeria mais fácil de ser identificada. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, no caso aí a gente tem uma isomeria tipo álcool-fenol. Aqui, pessoal, observando, a gente tem a hidroxila ligada a um carbono saturado, isso aqui é um álcool, tá bom? E aqui a gente tem a hidroxila ligado a um anel benzênico, isso aqui é um fenol. Eles têm a mesma fórmula molecular, observem, mas apresentam funções orgânicas diferentes. Então isso aqui é uma isomeria de função, álcool-fenol. No segundo exemplo a gente tem a isomeria de função álcool-éter. Aqui a gente tem um álcool, tá aqui, o etanol. E aqui a gente tem o heteroátomo, a gente tem um éter, não é isso? Então a gente tem a mesma fórmula molecular, mas temos diferenças na função álcool e função éter. Isomeria aldeído-cetona, que é o nosso caso lá do primeiro exemplo, do exemplo da frutose e da glicose. A gente tem aqui o propanal, que é um aldeído, ó, C-O-H. A gente tem a carbonila aqui, não é isso? Isso aqui é um aldeído, que a fórmula molecular C3H6O. E aqui a gente tem a propanona, a famosa acetona, que é uma cetona, mesma fórmula molecular. Então, mesma fórmula molecular, diferente função, aqui cetona, aqui aldeído, é isomeria de função. E o último exemplo, ácido carboxílico éster. Aqui a gente tem o ácido propanóico, que tem fórmula C3H6O2, tá aqui, e aqui a gente tem metanoato de etila, que tem a mesma fórmula molecular. O que houve de diferença aqui? Aqui a gente tem um ácido carboxílico, aqui a gente tem a carboxila, aqui a gente tem um éster, ó, que é a função éster, tá bom? Mesma fórmula molecular, mas diferente função, isomeria de função. Uma nota importante é a tautomeria, que é um tipo especial de isomeria de função, onde os isômeros estão em equilíbrio químico. A gente tem o equilíbrio ceto-enólico entre uma acetona e um enol. A gente tem aqui a acetona, no nosso caso aqui a propanona. No caso aqui, o que é que vai acontecer para esse equilíbrio químico ocorrer? O hidrogênio que está ligado a esse carbono vai se desligar aqui e ligar ao oxigênio, e essa dupla aqui vai descer para esse carbono, tá bom? E vai deixar de ser um acetona e vai passar a ser um
enol. Hidroxila ligada a carbono insaturado a gente chama de enol. Então, esse equilíbrio químico aqui, se vocês observarem para as setas, a tendência é de ter mais cetona. O equilíbrio tende para a produção da cetona. Então, no equilíbrio, a gente vai ter a maior quantidade de cetona. E a gente tem um equilíbrio aldoenólico entre um aldeído e um enol. Aqui a gente tem o etanol. Esse hidrogênio aqui, essa ligação entre o hidrogênio e o carbono vai ser rompida. Esse hidrogênio vai se ligar ao oxigênio e a dupla do oxigênio vai passar para cá, para o carbono, formando o enol aqui. Observe que também a formação, o equilíbrio tende para a formação do aldeído. Então a gente tem esses dois exemplos aí de tautomeria. Por último, pessoal, a gente tem a isomeria de compensação. A isomeria de compensação ocorre quando os isômeros apresentam a mesma função orgânica. A cadeia carbônica precisa ser heterogênea. Aqui no caso, ó, bastante atenção, tem que ser a mesma função. A cadeia precisa ser heterogênea, então somente funções que tenham heteroátomos, com o heteroátomo ocupando diferentes posições. Então, o heteroátomo vai mudar de lugar. Cadeia carbônica tem que ter a mesma função, ser heterogênea, e o heteroátomo vai mudar de lugar. Esse tipo de isomeria vai ocorrer entre os éteres, entre os ésteres, as aminas secundárias e terciárias e os tioéteres, somente as funções que têm heteroátomo. Aqui a gente tem um exemplo do metóxipropano, que é um éter. O heteroátomo está ligado ao carbono 1, não é isso? E aqui a gente tem o etoxietano. O heteroátomo está ligado ao carbono 2, mudou de lugar, não é isso? Então a gente tem uma isomeria de compensação. Então, isomeria de compensação é a isomeria que ocorre entre compostos que apresentam a mesma função química. Essa cadeia tem um heteroátomo e ela ocorre quando o heteroátomo muda de posição. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Façam as atividades, qualquer dúvida estou à disposição de vocês. E até a nossa próxima aula, quando vamos estudar a isomeria espacial. Até lá!